Olá a todos, bom, a gente aqui vem fazer uma nova gravação aqui, falando sobre a Bíblia e a ciência. É que muitos dizem que a Bíblia está errada, que a Bíblia não existe, que a Bíblia é isso, que a Bíblia é aquilo. Mas temos alguns conceitos aqui que a própria Escritura nos dá algumas informações. Gostaria que fosse analisado dentro do contexto aqui que realmente está falando. Porque o que nós vamos abordar aqui e o que vamos mostrar realmente fica aquele fato de dizer, será que a Bíblia realmente ela é mentirosa? Ela não existe? É um conceito romano, como diz aí? Então vamos analisar esses textos aqui. Será que a Bíblia está de acordo com a ciência? A resposta da Bíblia, sim. Embora a Bíblia não seja um livro científico, ela é exata quando fala de assuntos de ciência. Veja alguns exemplos que mostram a ciência e a Bíblia estão de acordo. E que a Bíblia contém fatos científicos bem diferentes das crenças de muitas pessoas que viviam na época em que ela foi descrita. O universo teve um começo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então você já começa por aí que o universo teve um início. Ele não foi criado por acaso. Ora, se ele teve um início, então alguém criou esse início e começou a fazer alguma coisa. Em contraste com isso, muitos mitos antigos dizem que o universo não foi criado, mas que foi organizado de um caos já existente. Os babilônicos acreditavam que o universo havia nascido de deuses que vieram de dois oceanos. Outras lendas dizem que o universo veio de um ovo gigante. O universo é governado diariamente por leis naturais coerentes e não por caprichos dos deuses. Jó capítulo 38 e 33, Jeremias 33, 25, diz exatamente assim: sabe tu as ordenanças dos céus? Ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não colocar as ordenanças dos céus e da terra. Mitos do mundo inteiro ensinam que os humanos são apenas vítimas de ações imprevisíveis e algumas vezes cruéis até dos deuses. A Terra está suspensa no espaço vazio. Você sabia disso? Que ela não tem nenhum eixo que a segure? Pois é. No livro de Jó, capítulo 26, do versículo 7 ao 11, ele diz assim: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens. Todavia, a nuvem não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície das águas em seu redor, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Muitos povos antigos acreditavam que o mundo era como um disco achatado, apoiado em um gigante ou em um animal, como um búfalo ou uma tartaruga. E aqui nós vemos que as escrituras, já há muitos anos, já diz que ela já ensinava de que o universo, o mundo, era criado e o planeta ao qual nós vivemos, ele é uma obra de realmente de um arquiteto, de uma mente muito brilhante e uma mente muito condensadora. Ou seja, ele tem o seu propósito e ele faz tudo do seu jeito. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante também. A água evapora dos oceanos ou das fontes e cai sobre o solo em forma de chuva, neve ou granito, alimentando os rios e as nascentes. Nós temos os textos bíblicos aí. Engraçado que todas as águas têm uma nascente, ela alimenta os rios alimentam os oceanos. De dia e de noite essa água ela é corrente e no entanto os rios não se enchem. Engraçado, né? Aqui está dizendo que a neve e o granizo derrete e alimenta os rios e nascentes. E mesmo assim o mar não se enche. Estranho, né? Porque faz miúdas as gotas das águas que do seu vapor derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém estender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Nasce o sol e o sol se põe,
e apressa-se e volta ao seu lugar, de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Que foi? Isso é o que há de ser. E o que se fez? Isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Tudo isso que eu acabei de ler aqui estão exatamente nesses textos aqui, ó. Jó, capítulo 36, do verso 27 ao verso 28, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 9, e Isaías, capítulo 55, verso 10, e Amós, capítulo 9, verso 6, todos do Antigo Testamento. Então nós vemos muitas maravilhas aí, as quais esse Deus, ele é um estrategista, ele é realmente um arquiteto, ele é realmente um engenheiro, um ser muito superior a todos os outros e que fazem todas essas coisas. E engraçado que isso somente é registrado na Bíblia Sagrada. Um livro que muitos consideram como mentiroso, mas é o livro mais lido, é o livro mais copiado e é o livro que contém mais informações do que todos os outros livros do mundo. Engraçado que ele é considerado como um livro mentiroso, mas é o livro mais copiado, é o livro mais lido e é o livro que contém mais informação do que todos os outros livros. Interessante, né? Imagine se realmente ele fosse mentiroso, né? Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão àquele que come. Engraçado que as águas, quando caem dos céus, não somente enche a terra, ela alimenta essa terra para que ela possa produzir e brotar semente, e essa semente vira o fruto, ou o pão, ou seja lá o que for, mas ela tem um papel muito importante. Não é somente resfriar a terra, mas ela faz alimentar o homem ao qual ele vai ter que colher. Interessante, né? Ele é o que edifica suas câmaras superiores no céu e fundou na terra a sua abóbada, e o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Os gregos antigos acreditavam que era a água de oceanos subterrâneos que alimentava os rios. No século XVIII, ainda se acreditava nisso. As montanhas aumentam e diminuem de tamanho. As que existem hoje já estiveram sob os oceanos do passado. Esse texto está escrito no livro de Salmos 104, do verso 6 ao verso 8. Esse que eu acabei de ler aqui para vocês aqui. Por outro lado, vários mitos dizem que os deuses criaram as montanhas já no seu tamanho atual. E o texto diz isso aqui, ó. Tu a cobristes com abismo, como um vestido. As águas estavam sobre os montes, a sua repreensão fugiram. A voz do seu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até ao lugar que para elas fundaste. Práticas higiênicas protegem a saúde. A lei da nação de Israel incluía regulamentos sobre se lavar depois de tocar um cadáver, isolar pessoas com doenças infecciosas, eliminar fezes humanas de forma segura. Então, na verdade, desde a época de Levítico aqui, que nós vamos ler, e o livro de Deuteronômio, toda pessoa da época que tivesse uma doença infecto-contagiosa, ela era separada até que ela ficasse curada. Engraçado que hoje faz exatamente isso aqui, na questão de um vírus, alguma coisa, a pessoa tem que estar isolada, né? Por outro lado, na época em que esses regulamentos foram dados aos israelitas, os egípcios tratavam as feridas abertas com a mistura que continha excremento humano. E por esses seres imundos, e por estes seres humanos serem imundos, qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tenha unha fendida, mas a fenda não se divide em duas. E tudo que não rumina,
vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. E todo animal que anda sobre as suas patas, todo animal que anda de quatro, vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres levará suas vestes, e será imundo até a tarde. Ele vos será por imundo. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra, e doninha, e o rato e a tartaruga, segundo a sua espécie. Então ele vem fazendo uma lista de muitos animais aqui, aos quais eles são considerados impuros. Impuros por quê? Por questões de saúde. Um porco hoje, se você não lavar ele bem, você não cozinhar ele muito bem, pode lhe trazer muitos problemas de saúde. Então, por isso que ele está falando que esses animais são imundos. O porco, ele come qualquer coisa, ele come lavagem, come comida estragada. Então, esse mesmo alimento que está dentro do porco é o mesmo alimento que você está consumindo através dele. Então, por isso que ele era um animal imundo e por isso que ele era um animal separado. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando um homem estiver na pele de sua carne inchação, ou pústula, ou manchas lustrosas na pele de sua carne como praga da lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga da sua pele e da sua carne. E se o pelo da sua praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. Então ele está dizendo aqui também que se uma pessoa tivesse algum vírus, uma lepra ou alguma coisa, que conhecemos hoje como hanseníase, ele seria separado de todo o povo. Por quê? Porque senão ele contaminaria essas pessoas. E o que é engraçado, que na época de Moisés já se fazia isso, no Antigo Testamento, e hoje fazemos exatamente como ele descreve lá. Quando entre tu houver alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial e não entrará no meio dele. Porém, será que declinada a tarde se lavará em água e, pondo-se o sol, entrará no meio do arraial. Ou seja, ele tem que se purificar, limpar o seu corpo todo, para que ele possa entrar no meio do povo, para que essa mesma lepra não seja levada diante do outro povo. Ou seja, que ele não possa, então, contaminar as pessoas. Então você vê aqui uma questão de ciência com a Bíblia. Só que a Bíblia já falava isso há muito tempo, que a ciência está se descobrindo hoje. Para o homem receber um outro ser diferente dele, mas que seja uma adjuntora dele, nós lemos no texto bíblico lá que Deus fez um profundo sono sobre o homem e retirou-lhe uma costela. Engraçado, ali parece que foi feita uma operação nele, feita uma operação no homem. Mas para fazer essa operação nele tinha que se aplicar uma anestesia. Porque o texto diz que o homem adormeceu. E hoje, quando você faz exatamente uma cirurgia, o médico tem que aplicar algo em você para que você adormeça e ele faça essa cirurgia. Que é interessante que na época já das escrituras já se falava isso aí. Então a Bíblia realmente fala da ciência e a ciência comprova exatamente o que a Bíblia diz. Então a Bíblia realmente ela é verdadeira. E o problema que nós temos hoje são questões de linguagem gramatical. E eu vou fazer um vídeo exatamente sobre isso aí, provando que a Bíblia está certa em todos os pontos e o erro que ela contém são erros de gramática. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês numa próxima aula.